E aí, aqui é o Node, imagine só, na noite de véspera de Natal, depois de jantar na casa de sua irmã e colocar o seu sobrinho pra dormir, Manel volta pra casa com sua esposa. Durante o caminho, eles conversam sobre quando irão aumentar a família, porém ao contrário de Júlia, Manel não quer ter filhos por enquanto. Nesse momento, um veículo desgovernado vem na contramão e Júlia quase bate o carro, mas consegue frear a tempo. Enquanto o casal tenta se recuperar do susto, seu carro fica atravessado na pista e segundos depois eles acabam sendo atropelados por um caminhão que estava vindo em alta velocidade. Após o acidente, Júlia acaba morrendo e mesmo um ano depois da morte de sua esposa, Manel ainda não conseguiu superar o luto. Depois de alimentar o seu gatinho de estimação, Manel se senta na frente da TV e escuta uma reportagem que fala sobre a alta velocidade de contágio do TSJ, um corpo estranho que surgiu na Espanha. Para evitar que a contaminação se espalhe ainda mais, as autoridades estão considerando a ideia de fechar as fronteiras do país. Ao ouvir isso, o homem desliga o som da TV e vai preparar o seu café da manhã tranquilamente, pois nem imagina a gravidade dos sintomas que esse patógeno tem provocado em seus hospedeiros. Ainda está sendo investigado se o TSJ possui origem natural, mas a teoria mais aceita é de que ele foi criado como arma e sua origem é atribuída a laboratórios abandonados da União Soviética. Após quase um ano sem velejar no oceano, o viúvo vai encontrar as duas possíveis compradoras para sua lancha, e ao entrar na embarcação, sua mente é inundada por memórias de momentos felizes que viveu ali com sua esposa. Enquanto dirige de volta para casa, Manel decide passar no supermercado e recebe uma ligação de sua irmã, mas decide não atendê-la. Ao fazer as suas compras, ele percebe que as pessoas já estão começando a entrar em pânico com esse novo patógeno e estão correndo para estocar comida, então ele decide abastecer o seu freezer. Naquela noite, Manel faz uma chamada de vídeo com sua irmã e conta que as compradoras desistiram de ficar com o barco. Nesse momento, Belém revela que seu marido, que é militar, recebeu uma proposta para ir trabalhar nas Ilhas Canárias, e a família ficará morando lá até essa situação com o novo patógeno se resolver. Então a mulher chama o seu irmão para ir com eles, e após muita insistência de Belém, Manel acaba aceitando o convite. Pela manhã, o viúvo pega o carro e dirige com lúculo até o aeroporto, e ao ouvir o rádio local, ele descobre que o contágio se dá por meio de lesões e mordidas. A boa notícia é que a transmissão não acontece pelo ar, mas a má notícia é que poucos minutos após serem infectados, as vítimas já começam a apresentar os primeiros sintomas. Durante o embarque, Manel envia uma mensagem para sua irmã, pois ela e a família foram para as Ilhas Canárias durante a madrugada. Porém, nesse instante, o homem descobre que todos os voos estão sendo cancelados e ele não conseguirá embarcar. De repente, todas as pessoas recebem os seus celulares uma mensagem enviada pelo governo para anunciar um estado de alerta. Nessa hora, Manel recebe uma ligação de sua irmã e Belém revela que surgiu uma nova variante ainda mais severa do patógeno. Então ela pede que o seu irmão volte para casa imediatamente. No caminho de volta, ele fica preso no trânsito, pois todas as estradas estão congestionadas, visto que os moradores estão tentando a todo custo sair da Espanha. Quando percebe que não conseguirá se livrar daquele congestionamento tão cedo, Manel decide encostar o veículo e voltar para casa caminhando. Já está anoitecendo quando ele finalmente consegue chegar em seu bairro e se depara com uma operação militar sendo realizada para tirar o seu vizinho de casa, pois Joaquim apresenta um comportamento extremamente agressivo. Pela manhã, Manel recebe um novo telefonema de sua irmã e descobre que as autoridades estão planejando dividir a população em diferentes zonas de isolamento na tentativa de diminuir a proliferação do patógeno. Porém, Belém sabe que quanto maior a aglomeração, maiores as chances de contaminação, então pede que o seu irmão não saia de casa em hipótese alguma. Preocupado com a falta de comida, Manel decide ir ao mercado novamente, só que dessa vez as prateleiras estão completamente vazias, pois os estabelecimentos estão sendo saqueados. Sendo assim, o viúvo decide ir a uma loja de conveniências para pegar o que puder, e quando está saindo, ele se depara com um policial com um enorme ferimento no braço. Após trombar em Manel, o homem entra na loja e se tranca lá dentro. Logo em seguida, um zumbi aparece atacando todas as pessoas que encontram
encontra pela frente e Manel decide intervir. Nessa hora, a criatura corre em sua direção e quando estava prestes a atacar a sua próxima vítima, acaba sendo eliminada com um disparo. Ao perceber que o policial infectado já começou a agir de forma estranha, Manel decide correr de volta para casa e bloqueia todas as entradas para impedir uma possível invasão. Além de instalar grades de proteção, o homem também coloca uma câmera de segurança para vigiar o lado de fora de sua casa. Naquela noite, a polícia militar ordena que todos os moradores sigam para as zonas de isolamento e afirmam que quem negar a evacuação estará violando a lei de segurança nacional. Sendo assim, Manel precisa se esconder em sua própria casa para não ser obrigado a evacuar, mas os soldados começam a bater em sua porta. Imediatamente, o rapaz pega Lúculo e se esconde embaixo da mesa. Depois de tentar destruir a porta insistentemente, os soldados não conseguem abrir e decidem ir embora. Nos dias seguintes, todos os sinais de telefone são cortados e Manel não consegue mais se comunicar com sua irmã. Além disso, ele está ficando sem comida, então decide usar uma roupa de proteção para sair de casa em busca de alimento. Nesse dia, Manel invade a casa de alguns dos seus vizinhos para ver se encontra algo na despensa, mas todos os armários e geladeiras foram esvaziados antes da evacuação. Ao invadir uma dessas casas, ele conhece uma idosa chamada Gabriela. A mulher foi abandonada pela família, pois não consegue se locomover-se em sua cadeira de rodas. A senhora conta que o seu estoque de comida também acabou há algum tempo e indica a todas as casas da vizinhança que possuem maior probabilidade de ter algum alimento escondido. Enquanto vasculha todas as residências, Manel acaba encontrando uma motocicleta e decide usá-la para percorrer distâncias maiores em busca de alimento. Toda a comida que consegue encontrar, o rapaz divide com Gabriela, mas ambos sabem que aquele estoque não durará muito tempo. Após encontrar um par de rádios em uma das casas, Manel decide usá-los para se comunicar com a idosa enquanto estiver fora. Durante uma de suas missões, ele sente a presença de outra pessoa se aproximando e decide atirar, pois está com medo de ser um dos infectados. Por sorte, o seu disparo não atinge o alvo e ele logo percebe o erro que cometeu. Imediatamente, Manel tenta se desculpar, mas o rapaz foge assustado e Manel consegue encontrar um grande estoque de comida enlatada. Naquela noite, ele e Gabriela decidem comemorar e comem salsichas enquanto conversam sobre os seus entes queridos falecidos. Na manhã seguinte, Manel acorda no sofá de sua casa com um chamado de Gabriela e a mulher pede que ele ligue o rádio para ouvir as últimas notícias. O governo emitiu um comunicado para informar um ponto de encontro para os sobreviventes e afirma que enviará todos os habitantes que não foram infectados para as Ilhas Canárias. Inicialmente, Gabriela aconselha o rapaz a ir sozinho, pois não quer atrasá-lo, mas Manel diz que não irá deixá-la para trás e garante que irá levá-la junto com ele até o ponto de encontro. Pela manhã, após tomar o seu café, Manel começa a se preparar para iniciar a sua jornada e vai até a casa de Gabriela para verificar se está tudo certo para a viagem. Porém, ao chegar lá, o rapaz descobre que a idosa deu um fim na vida para não ser um atraso para ele, pois sabia que Manel teria menores chances de sobreviver se decidisse levá-la. Desolado, o homem retorna para casa e no caminho de volta acaba sendo atacado por um zumbi que quase consegue mordê-lo. Porém, Manel se esquiva das mordidas e reúne forças para empurrar a criatura para longe. Em seguida, ele tenta subir no teto de um carro, mas é derrubado pela mulher. Ao perceber que será mordido, o viúvo usa seu antebraço como escudo, pois sabe que a roupa de mergulho que está usando irá protegê-lo. Logo depois, ele abre a porta do carro e prende a cabeça do zumbi nos vidros da janela. Enquanto isso, o rapaz corre para pegar o seu arbalete e quando estava prestes a ser atacado novamente, ele dispara na mulher. Nesse momento, Manel percebe que não é mais seguro ficar em casa. Então, depois de pegar Lúculo, ele sobe na moto e parte em direção ao ponto de encontro. No entanto, quando chega em determinado trecho da estrada, o homem percebe que o caminho está interditado e precisa desviar a rota. Enquanto pilota pela floresta, Manel começa a ser perseguido por uma horda de zumbis e os infectados tentam alcançá-lo a todo custo. Durante a fuga, ele avista um acampamento aparentemente
aparentemente vazio e decide passar entre as barracas para tentar despistar os monstrengos. Porém, o seu plano não funciona como esperado e novamente ele precisa fugir dos zumbis que tentam alcançá-lo. Quando finalmente consegue se livrar das criaturas, Manel se depara com uma pilha de corpos e acaba caindo de sua moto. Após o acidente, ele se levanta em alta velocidade para verificar se Lúculo está bem e coloca a caixa de transporte ao redor do seu corpo enquanto tenta dar a partida. O problema é que após o acidente a moto parou de funcionar e quando vê os monstrengos se aproximando, Manel não tem outra escolha senão fugir a pé pela floresta com seu gato. Enquanto corre, Manel chega em um cais e corre pela ponte até chegar a uma casa de máquinas. Nesse instante ele se tranca lá dentro, mas os zumbis logo conseguem quebrar o vidro para alcançá-lo. Então Manel foge pela porta dos fundos e consegue prender os monstrengos lá dentro. Em seguida ele caminha até a casa de pesca à procura de armas que possam ser usadas para se defender e encontra alguns arpões. Depois de pegar os objetos pontiagudos, Manel mergulha no mar e nada até o seu barco, mas não consegue ligar o motor, pois a embarcação está parada há muito tempo. De repente ele escuta um grito vindo do banheiro e abre a porta pronto para atirar. Nessa hora o homem se depara com um bebê zumbi e fica com o coração partido ao ver o destino daquela pobre criança. Sem saber para onde ir, ele decide pegar um bote e veleja com Lúculo pelo oceano, enquanto grava uma mensagem para sua irmã, dizendo que está a caminho das Ilhas Canárias. Apesar de não ter sinal, Manel tem esperança de que em algum momento suas mensagens serão enviadas e afirma estar com muita saudade de Belém. Quando anoitece, o motor do barco para de funcionar e enquanto tenta descobrir qual é o problema, ele avista um corpo flutuante na água. Neste momento, um barco maior se aproxima e está repleto de homens armados. Porém, ao notar que Manel não está infectado, eles decidem ajudá-lo e o levam para o seu navio. Ao conhecer o seu novo hóspede, Victor se apresenta e, sob ordens do comandante, pergunta para onde o homem estava indo. Em resposta, Manel conta que os militares orientaram sobreviventes a irem para as Ilhas Canárias e afirma que pode mostrar o caminho, mas Victor revela que aquele navio está quebrado. Durante a conversa, o homem conta que veio da Ucrânia há alguns meses para pilotar helicópteros de combate e afirma que na manhã seguinte precisará da ajuda de Manel para encontrar suprimentos pela região. Naquela noite, enquanto dorme ao lado do seu gato, Manel escuta o pedido de socorro de um grupo de sobreviventes que estão flutuando em um bote na água. Porém, pela manhã, durante o café, ele descobre que Victor e sua equipe não salvaram aquelas pessoas e chega à conclusão de que elas estavam infectadas. Depois de comer, o homem se reúne com Ushakov e seus homens para indicarem um mapa os possíveis locais onde eles encontrarão alimento. Minutos depois, enquanto caminha pelas instalações, Manel descobre que as pessoas que ele viu na noite anterior foram levadas para o navio e estão sendo mantidos como prisioneiros. Imediatamente ele vai questionar Victor sobre sua descoberta, mas o ucraniano se recusa a responder ao interrogatório. Nessa hora o rapaz começa a desconfiar de que todas as pessoas naquele navio estão sendo mantidas como prisioneiras e pensa em um plano para dar o fora daquele lugar. Segundo Manel, há um helicóptero no hospital que fica nos arredores de Pontevedra e com a ajuda do piloto ele pode usá-lo para chegar às Ilhas Canárias. Nesse momento, um dos homens responsáveis por manter os passageiros na linha aparece, mas Victor consegue despistá-lo e afirma que se Manel quiser continuar vivo, não deve fazer mais perguntas. Ao ouvir isso, o homem percebe que permanecer naquele navio é uma péssima ideia, então começa a pensar em um plano para sair sem ser visto. Naquela noite, ele veste sua roupa de mergulhador e pega Lúculo com o objetivo de fugir do barco. Antes de partir, o rapaz decide ir até a sala de máquinas para libertar os prisioneiros, mas acaba sendo pego. Depois de eliminar o prisioneiro que tentou fugir, o guarda ameaça acabar com Manel, mas Victor aparece bem na hora e ataca o homem antes que ele pudesse fazer o primeiro disparo. Durante a luta, o piloto pega uma corda e a usa para atacar o atirador, que acaba eliminado. Neste momento, a dupla percebe que terá que fugir dali antes que os demais guardas descubram o que aconteceu e ambos decidem levar o outro prisioneiro junto com eles. Silenciosamente, os três fugitivos entram em um dos barcos, mas acabam sendo vistos pelos guardas e precisam fugir em meio ao tiroteio. Durante a troca de tiros, o prisioneiro que havia sido resgatado acaba morrendo e Victor é baleado, mas consegue sobreviver. Ao chegar na praia, Manel ajuda o piloto a caminhar até o
estacionamento e percebe uma grande agitação dentro de um dos carros. Quando se aproxima do veículo, o rapaz descobre que há um zumbi lá dentro e após eliminá-lo, ele rouba o carro. Naquela manhã, Manel dirige a caminho do hospital enquanto tenta manter Victor acordado. Ao perguntar o motivo do piloto ter salvo sua vida, o rapaz descobre que ele também estava sendo intimidado por Ushakov. Segundo Victor, o comandante do navio está construindo um refúgio na ilha de Sálvora e só deixará viver as pessoas que tiverem alguma serventia. Alguns minutos depois, quando chega ao hospital, Manel percebe que o helicóptero desapareceu e acidentalmente atropela um zumbi que estava correndo em sua direção. Após frear o veículo, o homem pega a arma de Victor e elimina todos os infectados que correm em sua direção. Em seguida, ele pega sua mochila onde Lúculo está sendo transportado e ajuda o piloto a sair do carro, pois ambos decidem se esconder no hospital. Ao chegar na sala de cirurgia, Manel ajuda Victor a se deitar na maca e começa a procurar por instrumentos cirúrgicos para remover a bala que está alojada no ombro do seu amigo. Nesse instante, ele escuta as vozes de algumas crianças e descobre que há sobreviventes se escondendo no segundo andar. Sendo assim, Manel sobe as escadas à procura dos jovens e consegue se comunicar com eles por meio da tubulação. Porém, enquanto informa sua localização, o homem acaba atraindo a atenção de um zumbi que está vagando por perto e precisa fugir, mas consegue eliminá-lo com um tiro de arpão. De repente, vários outros infectados aparecem em bando e começam a persegui-lo pelos corredores, mas Manel consegue retornar para a sala de cirurgia e se tranca lá dentro. Nessa hora, ele percebe que Victor e Lúculo desapareceram e começa a ficar preocupado com eles. Encurralado, Manel não tem para onde correr, mas assim que os zumbis conseguem abrir a porta, Lucia abre uma passagem secreta e consegue salvá-lo. Em seguida, ele ajuda a mulher a transportar Victor para a enfermaria e Cecília faz uma cirurgia para remover a bala. Enquanto o piloto está sendo operado, Manel conhece as crianças que ouviu através dos dutos e apresenta o seu gatinho de estimação para elas. Após a cirurgia, Lucia informa que Victor ficará bem, mas precisa descansar para recuperar as suas forças. Neste momento, Manel explica que foi até lá à procura de um helicóptero, mas a aeronave já tinha sido levada. Ao ouvir isso, Lucia o leva até o terraço e revela que há um helicóptero parado no outro prédio, porém o local está repleto de zumbis. Portanto, para chegar até lá, será necessário descer pelas caldeiras, pois elas dão acesso ao pátio, mas o lugar é muito perigoso. Naquela noite, durante o jantar, Cecília revela que eles estão quase sem comida e as crianças não durarão muito tempo se continuarem ali. Segundo ela, os pais daqueles jovens eram funcionários do hospital e acabaram sendo infectados, e então as duas mulheres decidiram acolhê-los. Enquanto conversa com Lucia, Manel revela que sua esposa morreu naquele hospital há pouco mais de um ano, e desde então ele nunca conseguiu se livrar da dor de perdê-la. Após o jantar, o viúvo caminha até a sala onde sua esposa ficou internada e começa a chorar. Ao vê-lo sofrer, Lúculo pula em seu colo e Manel revive todas as memórias tristes que tentou reprimir. Pela primeira vez, ele pede perdão a Júlia por não ter dado um filho a ela, pois pensou que eles tinham muito tempo de vida pela frente. Na manhã seguinte, enquanto caminha pelos arredores do hospital, Manel percebe que o sinal de celular voltou e recebe todas as mensagens de vídeo que sua irmã enviou nas últimas semanas. Emocionado, Manel grava um áudio para Belém, mas é interrompido por um tiroteio. Ao olhar para baixo, ele avista Ushakov e sua gangue se aproximando do hospital e corre para avisar os seus amigos. Com medo de que o helicóptero seja roubado, o homem convence Lucia e Cecília a descer junto com ele até as caldeiras. Depois de buscar Victor e Lúculo, Manel vai ao encontro das crianças e o grupo usa pedaços de pano umedecido para proteger o nariz e ajudá-los a respirar em meio a toda aquela fumaça. Ao tentar abrir a passagem para chegar ao pátio, Lucia percebe que a saída está obstruída, pois o excesso de calor naquele ambiente acabou dilatando a porta. Nesse momento, Manel entrega sua mochila para Max e pede que ele e as meninas cuidem de Lúculo, enquanto ele tenta abrir a porta. Com o auxílio de uma machadinha, Lucia consegue abrir a porta e o grupo é surpreendido pela chegada repentina de um zumbi que tenta devorá-los. Ao ver os três jovens em perigo, Manel imediatamente captura o monstrengo e consegue segurá-lo para que Lucia o elimine
com seu machado. Enquanto tentava impedir que a criatura se aproximasse das crianças, Cecília acabou levando uma mordida no pescoço e foi infectada. Sabendo que não poderá se livrar do seu destino, a mulher aconselha o restante da equipe a continuar a sua jornada e pede que Manel salve aqueles jovens. Depois de passar as caldeiras, Lucia cautelosamente destranca a porta que leva até o pátio, enquanto Manel fica de vigia para atirar nos zumbis caso seja necessário. Nesse momento, Leila vê sua mãe infectada e começa a chamar por ela. Então Manel precisa voltar para buscar a menina e ambos acabam sendo vistos. Ao ver os zumbis se aproximando, o homem pega a garota no colo e foge pelo caminho oposto. Dessa forma, o grupo acaba se separando. Enquanto a dupla se esconde dentro de um armário de metal, Yushakov aparece e começa a atirar naqueles monstros. Após eliminar todos os zumbis, os homens vão embora e Manel vai ao encontro de seus amigos, que ficam aliviados ao vê-los vivos. Agora o próximo desafio será atravessar o pátio e chegar ao helicóptero em segurança. Para aumentar as suas chances de sucesso, Manel usa algumas prateleiras de metal para criar uma barreira de proteção ao redor de sua equipe. Como as prateleiras possuem rodinhas, eles não têm muita dificuldade de locomoção, mas o barulho acaba atraindo a atenção dos zumbis, que se unem para atacá-los ao mesmo tempo. Durante o ataque, Lucia e Manel se juntam para tentar impedir que os infectados atravessem as grades e golpeiam todas as criaturas que se aproximam, enquanto Victor desloca as prateleiras até o portão. Após destruir o cadeado, Lucia ajuda as crianças a chegarem ao helicóptero e Victor se apressa para ligar a aeronave, enquanto Manel tranca os portões. Quando todos estão reunidos dentro do helicóptero, o piloto percebe que o motor está com problemas e pensa em uma forma de fazê-lo voltar a funcionar. Porém, nesse momento, alguns zumbis conseguem escalar os portões e se aproximam da aeronave, então Manel decide sair para tentar mantê-los longe de seus amigos. Enquanto o rapaz elimina os monstros com sua machadinha, Victor usa todo o seu conhecimento para fazer aquele helicóptero voltar a funcionar. Quando as hélices começam a girar e Ushakov e seus homens chegam ao pátio e começam a atirar, o grupo abre caminho para alcançar o helicóptero e fazer os sobreviventes seus prisioneiros. Ao ver os seus amigos em perigo, Manel toma uma decisão arriscada e abre os portões para que os zumbis possam entrar. Nesse momento, Yushakov e sua gangue são atacados e Manel precisa passar por todos aqueles infectados para conseguir chegar à aeronave. Enquanto isso, o helicóptero também está sendo atacado e Victor precisa iniciar o voo para garantir que os zumbis não conseguirão invadir. Quando a aeronave está a uma certa altura, Lucia joga a escada para que Manel possa escalar e o grupo inteiro consegue escapar ileso. Enquanto Lúculo e as crianças descansam ao lado de Lucia, Manel recebe uma ligação de sua irmã e informa que está a caminho das Ilhas Canárias. No entanto, Belém ordena que seu irmão dê meia volta e o grupo vê duas aeronaves de guerra voando em direção às ilhas. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Será que todo o planeta já foi infectado e está tomado pelos zumbis? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!